A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida e a vida de todos os seus familiares, neste dia tão oportuno, tão gracioso, tão precioso, onde nós estaremos aqui estudando juntos a verdade da Palavra de Deus. Quero convidá-los a estar abrindo as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 7. Evangelho de João 3, verso 7, assim diz a Santa Palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura de apenas o versículo 7 e logo em seguida teremos uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo do Pai ministre aos nossos corações nesta oportunidade tão rica para as nossas vidas. Está escrito assim em João 3, verso 7. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Foi Jesus quem disse. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, revela esta verdade aos nossos corações. Nos edifica, frutifica em cada um de nós. Fala conosco de uma forma que possamos compreender, entender e crer na verdade da sua palavra. Pai, nós não queremos tão somente o conhecimento bíblico, mas queremos a realidade espiritual do qual fala a tua palavra, que é o próprio Cristo. Por isso, ministre aos nossos corações. Nós entregamos este tempo diante do Senhor, para que então o Senhor possa estar regenerando aqueles que ainda não te conhecem, e vivificando e edificando aqueles que já ganharam esta maravilhosa experiência com a pessoa e a obra de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos com o nosso coração cheio de alegria. Amém. Amados, esse versículo que nós acabamos de ler, foi Jesus quem estava tratando aqui com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, ele era professor de Bíblia, ele entendia muito mais do que os grandes teólogos, da nossa época. No entanto, ele não era um novo nascido, ele não tinha ganhado a experiência de regeneração. Tanto é que Jesus disse para ele, Nicodemos, necessário, é importante, você precisa nascer de novo. Trazendo para os nossos dias, meus amados, nós estamos percebendo que o ensino sobre o novo nascimento, ele tem sido pouco pregado, pouco proclamado, pouco divulgado nas igrejas modernas. Porque este é um assunto tratado em várias igrejas, mas de um modo superficial. Sem profundidade, sem uma investigação devidamente acurada nas sagradas letras, na palavra de Deus. Porque a grande maioria, elas não tem empenho de pesquisar, de investigar e divulgar este ensinamento tão importante para a salvação do pecador, que o Senhor Jesus deu a devida prioridade. Jesus foi muito incisivo naquilo que concerne ao novo nascimento. Por isso que, nessa oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre o novo nascimento e mostrar a você o porquê você precisa nascer de novo, como e quando nascer de novo. Porque são perguntas que a palavra de Deus ela responde com bastante clareza. E, além do mais, é um assunto que Jesus deu a devida prioridade e muita gente despreza, até mesmo afirmando que todos os crentes já são nascidos de novo. Por quê?
pelo fato de terem sido batizados e serem membros de uma igreja local. Isso não é novo nascimento. Olha, amados, eu desejo que todos vocês recebam a iluminação do Espírito Santo para o devido aproveitamento deste tema de grande relevância para todas as pessoas. Por isso que este estudo nós vamos tratar de uma forma clara, vamos mostrar, né, que nós precisamos fazer um exame acurado da palavra de Deus. Temos que receber a palavra, mas temos que examinar as Escrituras todos os dias para ver se de fato é assim. Tem um texto lá em Atos capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz assim, Atos dos Apóstolos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha, você que talvez seja aí denominado evangélico, pertence a uma igreja evangélica, mas a pergunta que eu faço a você é o seguinte: você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Se você vier a perder a sua vida hoje, você tem certeza de que irá para a glória? Tem muitas pessoas que não têm essa certeza, apesar de serem pertencentes a uma denominação durante aí muitos e muitos anos, porque a palavra de Deus nunca operou em seus corações. Estão vivendo uma vida de engano, são enganados cotidianamente, e eles acham na sua memória, porque pertencem à igreja A, B ou C, que já são regenerados, que são nascidos de novo, quando na verdade não é. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você comece a examinar a palavra de Deus para ver se as coisas são de fato assim. Se você começar a examinar as Escrituras Sagradas, você vai perceber grandes enganos que está atuando dentro das nossas comunidades. Por isso que eu quero chamar a sua atenção e pedir para que você deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. E o Espírito Santo ele vai lhe dar o entendimento. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, está escrito: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, peça ao Senhor o seu novo nascimento. Clame a Deus por uma experiência real de conversão. E, por favor, não brinque com este assunto. Por quê? Porque o novo nascimento é que irá determinar onde você vai passar a eternidade. Olha, que Deus o Pai te abençoe com a vida de Cristo. Que você tenha sempre em mente as palavras do Senhor Jesus, conforme ele disse em João, capítulo 3, versículo 3. Ele disse para Nicodemos assim: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é muito importante. Foi Jesus quem disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E sem o novo nascimento, você pode frequentar uma igreja, você pode ter algumas práticas cristãs, como ler a Bíblia, como orar, como participar de uma série de atividades da comunidade, sendo até líder de louvor, você pode até ministrar a palavra de Deus, participar de grupos familiares, de grupos de orações, sem contudo não ter o seu coração trocado. E a única maneira de termos os nossos corações trocados é crendo que lá naquela cruz, quando Cristo foi crucificado, ele nos atraiu a si, fomos puxados para ele, Deus nos colocou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando Cristo morreu, a Bíblia diz que nós também morremos juntamente com ele. Temos que confessar que já estamos crucificados com Cristo e que quem vive agora não é mais nós, não é mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E ele só poderá viver em mim e também em você o dia que você crê que você foi crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo. Sei que
Alguém pensa que novo nascimento é aceitar Cristo como Salvador, é ser batizado, pertencer a uma igreja local, ocupar cargo em sua denominação, dar o dízimo e frequentar regularmente as reuniões da igreja. Outros já acham que são nascidos de novo e salvos porque exercem o cargo de pastor numa igreja. Outros, por conhecer a palavra da cruz, ou mesmo por concordarem com a doutrina do novo nascimento, pensam que já são regenerados e salvos. Olha, muito cuidado. Nada disso prova e atesta o novo nascimento. Você precisa de crer que lá na cruz, Cristo já crucificou o seu velho homem, crucificou o pecado e crucificou a carne. Aquele texto de Gálatas, capítulo 5, verso 24, ele é precioso. A Bíblia diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, verso 24. Olha, quem é aqueles que crucificaram a carne? Somente aqueles que são de Cristo. Olha como é que começa o versículo. Olhe para a sua Bíblia, examine as Escrituras para ver se é de fato assim. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Por outro lado, aqueles que não são de Cristo se denominam evangélicos e crentes, sem contudo ter a sua crucificação da carne. Entende? Então, existe dois meios de chegar até o Pai. É através da pessoa de Jesus Cristo, passando por Ele. Quando nós passamos por Ele, nós temos que crer que ali nós morremos com Ele, fomos incluídos em Cristo, fomos mortos com Cristo, e ao terceiro dia, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, verso 6, que juntamente com Ele, Deus o Pai nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a crucificação da carne, ela significa libertação do eu e do pecado. Em Gálatas 5, verso 1, a Bíblia diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Queridos amados, entendemos uma coisa, que liberdade cristã é ser livre para não pecar. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós morremos na cruz, no corpo de Cristo, para o pecado. Como que nós vamos viver para o pecado, se nós estamos mortos para os pecados? Então nós temos aqui, na palavra de Deus, uma promessa incisiva, categórica, e não um imperativo ou uma exortação. A Bíblia diz em Romanos 6, verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Presta atenção que o pecado é senhor, ninguém consegue vencer o pecado. Então, quando nós cremos que morremos para o pecado no corpo de Cristo, o pecado então foi crucificado e morto. Por isso que em Romanos 6,14 fala que o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos mais sujeitos à lei, mas estamos agora sujeitos a Cristo. Estamos não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo, ele afirmou que morreu para a lei por meio do corpo de Cristo. Ele foi crucificado, morto e ressuscitado com Cristo. Isso significa que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A cruz, ela quebrou o domínio da lei, do pecado, da carne. E pela fé nós reconhecemos a nossa união com Cristo na sua crucificação, morte e ressurreição para uma nova vida no Espírito. Por isso que Gálatas 5,17 diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Creia na palavra de Deus e confesse a sua morte com Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.